Olá, muito boa tarde. Eu sou Thaís Machado e começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas ao vivo sobre os assuntos de interesse da população. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Agosto Dourado, o mês de incentivo ao aleitamento materno. Vamos falar também sobre a eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E você ainda fica por dentro das últimas ações promovidas aqui na sede do Poder Legislativo. A gente começa essa edição falando dos projetos que foram protocolados na Câmara de São José do Rio Preto. Quem traz as informações é a repórter Jaqueline Casanova, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. A Prefeitura apresentou o projeto que desafeta imóvel do seu uso originário e passa a integrar o sistema viário da cidade. Também da Prefeitura, projeto que institui a isenção do imposto predial urbano limitado ao valor de R$ 250 para imóveis construídos em programas habitacionais. De Douglas Senden, subscrito pelos vereadores João Paulo Rilo e Pedro Roberto, foi protocolado o projeto que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Artesanato no município. O que institui o Programa Municipal Passe Livre, também subscrito pelo vereador João Paulo Rilo, e outro para criar o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias. A Prefeitura protocolou o veto total ao projeto de lei 57 de 2023 do vereador Paulo Paulera, que trata da preferência da entrada dos entregadores de alimentos prontos nos condomínios e associações de moradores de bairros residenciais fechados. Foram protocolados ainda 26 requerimentos, 63 indicações e 2 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas em nosso site riopreto.sp.leg.br. Durante a 28ª sessão ordinária, os vereadores rejeitaram um projeto que eleva a alíquota do IPTU. Confira os resultados das votações. A Câmara de Rio Preto realizou a 28ª sessão ordinária do ano na última terça-feira. Em regime de urgência, na pauta de votações, estava projeto de lei complementar do Poder Executivo que altera as alíquotas de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse projeto foi rejeitado pelos vereadores. Também em urgência na pauta, projeto de resolução que regulamenta o uso de equipamentos e servidores da TV Câmara teve pedido de vista e deverá ser votado em próxima sessão ordinária. Os vereadores aprovaram em segunda discussão a proposta da Prefeitura para alterar a lei que criou o loteamento Vila São José Operário, suprimindo artigo que autorizava a Prefeitura a alienar lotes do bairro. Aprovada também em segunda discussão, a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 25 mil para convênio com a Secretaria de Agricultura do Estado para o projeto Cidadania no Campo 2030. Os vereadores votaram a favor do mérito do projeto de Bruno Moura para incluir academias e similares como atividades essenciais. Também foi aprovada no mérito proposta de Robson Risse para autorizar a contratação temporária de vigias noturnos, chamados de anjos da guarda, em escolas, unidades de saúde e prédios públicos. E projeto de Diego Mafuz, que institui o Plano de Resiliência do município. 2 projetos de lei em primeira discussão na pauta foram aprovados. Do vereador Renato Pupo, que altera a lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio a mulheres vítimas de violência. E projeto de Douglas Senden, que dispõe sobre a circulação dos projetos contemplados no programa Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural nas escolas do município. Para mais informações, todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto podem ser consultados no site oficial do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, Paulo Paulera, entregou ao secretário de Planejamento indicações feitas por vereadores para a destinação de recursos no orçamento. Veja na reportagem de Alexandre Gama. O presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, entregou ao secretário de Planejamento, Orlando Bolsoni, a relação de indicações feitas pelos vereadores
para destinação de recursos a entidades e órgãos públicos. As indicações são resultado da aprovação de emenda à lei orgânica do município, que instituiu as chamadas emendas impositivas. O projeto aprovado pelos vereadores prevê a destinação de 1,2% da receita corrente líquida do orçamento do município para os 17 parlamentares. Mas, para não comprometer a peça orçamentária deste ano, Legislativo e Executivo costuraram um acordo que reservou R$ 500 mil para cada vereador destinar ao setor de sua escolha. O mesmo valor valerá para 2024. Já a partir de 2025, passa a vigorar a norma aprovada pela Câmara. Um acordo que foi bom para a cidade, que foi bom para as entidades. Nós estamos fazendo um feito inédito, um momento histórico que nós podemos servir, Alexandre, para servir de exemplo para o Brasil. Um jeito de fazer consensual, fazer junto com a Câmara, com a presidência da Câmara em especial, com os vereadores, destinar programas que já são programas já consolidados no município. Isso foi consolidado numa legislação, então está amparado numa legislação aprovada pela Câmara, uma legislação que foi preparada pela assessoria da Prefeitura, que juntou a legislação federal, a legislação estadual, no que trata de emendas, e colocou a legislação de Rio Preto, a gente poderia dizer hoje, a legislação mais moderna, mais completa e, no meu modo de ver, a mais eficaz, que poderia ser um conflito no município, inclusive com criando uma desavença entre os dois poderes, entre o Legislativo e o Executivo, se transformou num momento de união, num momento de construção. É um momento importante, né? Até histórico, porque nessa história de São José do Rio Preto nunca existiu tamanha sinergia, tamanha responsabilidade com a questão pública, né? E essa oportunidade dos vereadores poderem dar uma contribuição também no seu trabalho através, não são emendas impositivas nesse momento, mas são indicações de um acordo muito bem costurado. Quero aqui ressaltar o bom senso dos vereadores, né? Dos 17 vereadores da Casa, no sentido de a grande maioria, né? Quase mais de 90% das emendas foram encaminhadas às entidades da cidade, né? Para Renascer, para a PAI, para a ACD, a RCD, para a Arpron, para o Asilo de Chibite e outras entidades, né? Isso mostra realmente a responsabilidade e como o dinheiro vai ser aplicado. Então, ressaltar que foi um acordo importante naquele momento que nós estávamos com uma lei aprovada e o acordo se cumpre. A Comissão Permanente do Idoso aqui da Câmara realizou uma nova reunião. Representantes das áreas de assistência social e saúde e o juiz Evandro Pelarim estiveram presentes. É claro que a TV Câmara acompanhou. A Comissão Permanente do Idoso da Câmara de Rio Preto realizou reunião para debater novas estratégias a fim de ampliar e adequar o atendimento aos munícipes. Além dos vereadores Pedro Roberto, presidente da comissão, Karina Caroline e Renato Pupo, membros, participaram do encontro o vereador Odélio Chaves, o juiz Evandro Pelarim, representantes do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, secretarias municipais de saúde e assistência social e profissionais ligados às instituições de longa permanência de idosos. Os participantes debateram possíveis soluções para o aumento do número de idosos em Rio Preto que necessitam de cuidados diários, mas que não encontram vagas nas instituições. A vereadora Karina lembrou que os debates feitos pela comissão proporcionam um avanço na busca por políticas públicas que atendam a essa parcela da população. Para o vereador Odélio Chaves, é necessário avaliar a questão do orçamento do município para que os serviços para a pessoa idosa sejam adequados. Ainda em relação ao orçamento, o vereador Renato Pupo demonstrou preocupação com a redução de recursos para assistência social e saúde. A presidente do Conselho, Maria do Carmo Gardim, defendeu o cofinanciamento da assistência social com a Secretaria Municipal de Saúde. O juiz Evandro Pelarim reforçou que o Poder Judiciário está acompanhando as questões relacionadas aos idosos em Rio Preto e que o assunto deve ser levado ao conhecimento da população. Nós já estamos também lá no Judiciário tentando nos aproximar
para conhecimento, né? Nós estamos tentando aí já com o Tribunal de Justiça, quem sabe, já transformar a vara da infância em vara da infância, juventude e idoso, né? Então aí nós vamos acumular essa competência jurisdicional para todas as ações judiciais, enfim, é uma batalha que se começa, né? Nós temos que fazer o que a vereadora Caroline falou, pôr esse assunto na pauta da comunidade. À frente dos trabalhos da comissão, o vereador Pedro Roberto apontou que vai continuar acompanhando os casos levados até a Câmara. Os membros da comissão devem ir até São Paulo para conhecer o programa Acompanhante de Idosos desenvolvido na capital. Devem também buscar a possibilidade de cofinanciamento com a saúde, com a finalidade de obter mais recursos para que as instituições possam manter ou ampliar o atendimento. É lei em Rio Preto. Bares e restaurantes devem disponibilizar cardápios na cidade, os cardápios físicos. O projeto foi votado no Legislativo e sancionado pelo prefeito Edinho Araújo. Segundo lei municipal criada em 2023, os restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e estabelecimentos similares que comercializam bebidas, refeições ou lanches devem disponibilizar cardápio impresso para os clientes escolherem o pedido. Pela lei, esses locais estão proibidos de oferecer somente o cardápio digital, acessado por meio de QR Code, que foi criado como opção mais segura durante a pandemia de coronavírus. A lei é de autoria do vereador Jean Dornelas e traz mais detalhes sobre a forma em que os itens devem ser listados. O cardápio deve ter o nome e a composição dos pratos de forma legível e a relação de alimentos e bebidas com os respectivos preços. Os estabelecimentos que não fornecerem o cardápio impresso ficam sujeitos à multa diária de 40 unidades fiscais do município. Os estabelecimentos ainda podem manter o cardápio digital, que fica como opção para os clientes que preferirem escolher os pratos dessa forma. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site da Câmara www.riopreto.sp.leg.br. O Panorama TVC faz um intervalo bem rápido e no próximo bloco a gente fala sobre a campanha Agosto Dourado. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Vamos a mais um quiz da Câmara Municipal? O que é indicação? A. Documento enviado para autoridades da cidade. B. Ato escrito com sugestão de medida de interesse público ao prefeito. C. Decreto assinado pelo prefeito. Tempo. Você acertou se escolheu a alternativa B. É o ato escrito pelo vereador para sugerir medida de interesse público ao prefeito, como limpeza de terreno, instalação de semáforos e outros serviços.
Panorama TVC está de volta, ao vivo, pela TV Câmara de São José do Rio Preto. O Agosto Dourado é o mês escolhido para conscientizar a sociedade sobre os benefícios do leite materno, alimento considerado ouro pela Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto eu converso agora com a Priscila, do Banco de Leite Humano, Priscila Teodoro, gerente do Banco de Leite. Oi, Priscila, está conosco via Zoom, está conosco online. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer imenso estar falando sobre o Agosto Dourado com vocês hoje. Obrigada pela sua participação, sempre muito bem disposta para tratar aqui com a TV Câmara e trazendo informações importantes, né, Priscila? Afinal de contas, são inúmeros os benefícios da amamentação, não só para o bebê, como também para a mãe. Sim, com certeza. O leite materno ele é o alimento mais completo e rico em nutrientes que o bebê precisa se alimentar de forma exclusiva até os 6 meses e continuado com a alimentação complementar até os 2 anos ou mais. Para a mamãe, ele auxilia na redução da incidência, né, de câncer de mama, câncer de ovário, certo? Bom, eu tenho aqui alguns dados do Ministério da Saúde e esses dados dizem que a alimentação exclusiva nos primeiros meses de vida pode reduzir em até mais de 60% as internações hospitalares, especialmente aquelas relacionadas a doenças respiratórias como pneumonia, bronquiolite e gripes. Então, de fato, na prática, vocês acompanham essa redução de internações. Essa é uma das vantagens da amamentação? Sim, com certeza, porque o leite materno, ele é um alimento rico em imunoglobulinas. O que são as imunoglobulinas? São os anticorpos das doenças que a mãe já passou, que ela já passa prontinho para o bebê. Então, esse bebê, ele tem um sistema imunológico mais fortalecido para poder lidar com essas infecções do dia a dia, né? E você falou aí da prevenção de alguns tipos de câncer nas mulheres que amamentam. Que outros benefícios também são produzidos aí no corpo dessa mulher que está amamentando? Ah, sim, a amamentação ela contribui para a famosa perda de peso, né, após o nascimento do bebê. Então, ela dá uma acelerada nessa perda de peso, porque a mãe ela gasta em torno de aproximadamente 1.000 calorias para produzir o leite materno que seu bebê necessita quando ela amamenta de forma exclusiva. E no pós-parto imediato, quando se coloca o bebê para mamar na famosa Golden Hour, que é a hora dourada, contribui também para a redução da incidência de hemorragia pós-parto. E quais são os principais mitos que vocês acompanham aí no dia a dia do Banco de Leite? Mitos que envolvem a amamentação. Um dos mitos é de que o leite materno é fraco. Esse é o mais famoso, né? Que o bebê está chorando por fome e que, por exemplo, com relação à doação de leite materno também, quando essa mãe doa o excedente de leite, ainda tem o mito de que vai faltar para o bebê dela. Então, assim, de alimentos que provocam cólicas no bebê, né? E a gente sabe que a fórmula infantil ela provoca muito mais cólica do que o leite materno, porque as cólicas elas são naturais do processo digestório do bebê, né? Da formação desse intestino. Faz parte do amadurecimento do corpinho dele, né? Isso, e o leite materno ele contribui para o amadurecimento desse corpinho do intestino do bebê. E o que leva a mulher a acreditar nessa crença de que o leite dela é fraco? É o choro do bebê que leva vamos dizer, essa constatação? A maioria se refere que o bebê chora, né? Mas a gente tem que lembrar que o choro do bebê é a comunicação do bebê. O bebê ele não sabe se expressar de outra forma, então ele vai chorar por fome, por calor, por incômodo, por frio, por querer ficar ali pertinho da mamãe. Então, muitas vezes, esse choro não está só relacionado à alimentação do bebê, né? Então, assim, leite materno fraco não existe. E me diz uma coisa, hoje existem
várias consultoras de amamentação, né, que podem ir até a casa dessa mulher, dessa puérpera, mas o banco de leite também oferece acompanhamento, orientação, informações. A mulher que tem qualquer dúvida, né, ou familiar mesmo, pode procurar o banco de leite para esclarecer essas questões. Sim, claro, pode e deve procurar o banco de leite, que é um serviço gratuito, é pelo SUS, mantido pela Prefeitura Municipal aqui de São José do Rio Preto, né, em parceria com o Rotary Club Novo Cinquentenário, a Unimed Rio Preto, e nós prestamos assistência a essa mãe que está com dificuldade na amamentação, e para isso a gente tem uma equipe multiprofissional para estar ajudando essa mamãe. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, pediatra, fono, nutricionista. Inclusive, essa equipe vai observar também a pega, né? A chamada pega. Se o bebê está, de fato, mamando da forma adequada e trazendo o menor prejuízo, né? O menor nível de dor para essa mãe, logo ali no começo. Sim, sim. A gente facilita na pega, orienta posicionamento, intervalo de mamada, observação do xixi, do cocô desse bebê, que é um parâmetro para saber se o bebê está bem alimentado, né? Então, quando o bebê chora, a gente tem que sempre lembrar do xixi, do cocô desse bebê. Se ele está fazendo em torno de 6 trocas de xixi por dia, está fazendo um cocôzinho todos os dias, está tudo bem com essa criança. Então, provavelmente o choro vai ser por outra situação. E falando aí dos mitos e dos medos das mães, também eu gostaria de destacar aqui a importância da rede de apoio, porque às vezes a mãe está comprometida com essa amamentação, mas algumas pessoas próximas trazem palpites equivocados, né? Ou não incentivam essa mãe a continuar e tentar um pouquinho mais. Isso, a rede de apoio ela é muito importante para a mãe nesse período, porque é um período de muita fragilidade emocional para a mãe, os hormônios estão todos bagunçados nesse pós-parto, é um período de que, será que eu vou dar conta, né? E aí, se não tiver esse suporte familiar de incentivo e apoio à amamentação, muitas vezes diante da dor, da incerteza, da insegurança, a mãe acaba desistindo. Então, é muito importante a família, a sociedade, a empresa onde essa mulher trabalha sempre está apoiando a amamentação. E você destacou a importância da livre demanda nos primeiros 6 meses. Mas depois dessa data, depois desse período, mesmo com a introdução dos primeiros alimentos, essa mulher pode continuar e até deve continuar amamentando, né, Priscila? Isso, a amamentação ela é indicada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, exclusiva até os 6 meses, porém, ela pode ser mantida até os 2 anos ou mais dessa criança, porque o leite materno ele sempre tem benefícios, ele nunca se enfraquece. E existem mulheres que de fato possuem impedimentos, mulheres que não podem amamentar, e quais são elas? Sim, são a minoria das mulheres, né? Que nem portadoras do vírus HIV, HTLV. Essas mulheres são impedidas de amamentar. Em algumas situações de tratamento para câncer, medicamentos, são a minoria, mas também existem alguns medicamentos em que essa mulher não pode amamentar, mas o banco de leite também está aí para prestar orientação também com relação a isso, né? Então, são poucas as situações, porém, elas existem. Durante algum tempo se falava das mulheres que tinham próteses, né, de silicone, próteses no seio, ou aquelas que haviam feito cirurgia reparadora ou cirurgia de redução das mamas. Essas mulheres também podem amamentar? Podem. A prótese, ela interfere um pouco menos, né? Às vezes essa mulher, ela sente um pouco de incômodo quando acontece a pojadura, que é a descida do leite, porque a prótese, ela faz uma pressão contra as glândulas mamárias, então essa mãe pode sentir um pouco de desconforto. Agora, na cirurgia plástica, aí precisa ser acompanhada essa produção da mãe, essa lactação, para verificar a respeito da produção, porque se ela tirou muitas glândulas mamárias, pode ser que ela tenha um prejuízo, sim, na produção de leite. Mas isso não é certo, por isso que tem que ser acompanhado. Tem muitas mães com mamoplastia que conseguem amamentar. Não é uma sentença. Não é uma sentença, mas precisa de acompanhamento.
E aí, no caso das mulheres que acabam desenvolvendo algum tipo de rachadura ou outro tipo de complicação, a utilização de pomadas ou não, de outras, né, existem aí receitas caseiras antigas, o que pode ser utilizado ou não também é orientado no banco de leite. Sim, sim. Existem, por exemplo, como receita antiga famosa, né? A casca de banana. Então, assim, a gente não orienta pelo risco da contaminação, né? Porque essa casca de banana pode estar contaminada, pode gerar uma infecção nessa mama. Então, se a mulher, sempre depois de cada mamada, ou sempre que sentir o mamilo, a areola mais ressecada, hidratar com o próprio leite materno, ela já vai estar ajudando muito no fortalecimento dessa pele, né? Pomadas, né? A gente não indica de forma rotineira, não, tá? E não existe um preparo prévio para a mama durante a gestação para amamentar, né? Antigamente usava-se bucha vegetal, essas questões. Então, hoje não se usa mais, tá? Não existe A exposição preparo. também ao sol não é recomendada antes do nascimento do bebê? O sol, ele nunca faz mal, desde que seja de forma moderada. 5 minutinhos de manhã até as 9h30, 5 minutinhos à tarde, depois das 4h30, tudo bem. Mas isso também os estudos não comprovam que essa pele vai ficar mais fortalecida até o nascimento do bebê. Bom, qualquer dúvida a gente reforça aqui, é só procurar o banco de leite. Priscila, vamos passar aí o endereço e também o telefone de contato? Sim, sim, o banco de leite ele fica na Avenida dos Estudantes, número 1886, no Jardim Aeroporto. Ele é próximo do batalhão do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, na famosa Curva da Galinha. Nosso telefone de contato é o 3214-3422 ou 3222-2453. Perfeito. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Panorama TVC e um excelente mês de trabalho a todos vocês aí no Banco de Leite. Muito obrigada. A gente segue aqui com o Panorama TVC pela TV Câmara e a Companhia Cênica de Rio Preto, que há 15 anos desenvolve projetos artísticos, abriu oficinas gratuitas de teatro, dança, música e performance. Vamos com a repórter Jaqueline Casanova para saber como participar. Olá, a Companhia Cênica de Rio Preto está oferecendo 90 vagas de oficinas de artes gratuitas. Eu estou com a Andréia Capelli, que é dançarina, atriz, coreógrafa e oficineira, e está participando desse projeto, dessas oficinas. Andréia, quais são as áreas de artes que vocês estão oferecendo, as oficinas? As oficinas abrangem atividades na área de teatro, dança, música e performance. Andréia, é preciso ter algum conhecimento nessas áreas? Pode ser iniciante? Como é que é? As oficinas são abertas para todas as pessoas interessadas, então não é necessário ter experiência, mas quem tem experiência também consegue aproveitar. E quais são os dias, horários, o público, a idade que as pessoas precisam ter? São oficinas diversas com públicos diversos. Então, a gente tem atividades para pessoas com deficiências, a gente tem atividades para adolescentes de 13 a 16 anos, outras acontecem para participantes de 16 anos ou mais. Então, precisa dar uma conferida lá na nossa programação, que é muito rica, e está toda disponível no nosso site e na página do Instagram da Cênica. E qual que é a página do Instagram? É @_Cênica. Lá na bio tem o link para fazer as inscrições para todas as oficinas. Vamos falar os nomes das oficinas? Sim. Podemos? Nós temos iniciação musical e instrumentos percussivos, histórias que nossos corpos carregam, improvisação em dança, teatro e expressão corporal para PCD, ensaio sobre ativismo e oficina de iluminação. E será todo esse mês de agosto? A oficina de música, por exemplo, teve início ontem, mas ela vai até o meio de setembro, então ainda é possível participar. Todas as outras acontecem em agosto e até meados de setembro. A sua oficina, qual será?
improvisação em dança. Nós estaremos lá todas as quintas-feiras à noite, das 7 às 10, e vamos dançar muito, encontrar a dança que está dentro de cada um de nós. Ah, então gostou da oficina da Andréia ou de dessas outras que ela falou? Então é só acessar a página do Instagram da Cênica, que é @Cênica, e fazer _ Cênica e fazer inscrição. Isso, tudo gratuito. A gente está lá, preparadinho, esperando vocês. Fala pra gente um pouquinho da história da Cênica, que vocês são uma companhia bem antiga aqui de Rio Preto. Sim, a Cênica completou 15 anos, uma companhia de repertório. Nós temos 11 espetáculos em circulação e estamos por aí, na estrada e também aqui em Rio Preto. Olha que bacana, então, essa turma de artistas oferecendo essas oficinas gratuitas para toda a população. Andréia, muito obrigada por sua participação aqui na TV Câmara. O avanço da tecnologia permite que pessoas de baixa visão ou com deficiência visual total possam realizar atividades como a leitura e a escrita. A TV Câmara foi até o Instituto dos Cegos de Rio Preto para conhecer alguns desses recursos. Confira. Capa, ilustrações e tipo de letras são preocupações das editoras para a publicação de livros didáticos ou literários. Mas existe uma parcela da população que demanda outros recursos e conta com habilidades específicas para leitura e escrita. No Instituto dos Cegos de Rio Preto, os alunos têm à disposição vários equipamentos para estudo, leitura e escrita no sistema Braille. Entre as novidades tecnológicas obtidas por meio de parcerias, está este aparelho, que faz uma imagem das páginas dos livros e amplia as palavras, facilitando a leitura para pessoas com baixa visão. Ao mesmo tempo, transforma as sílabas em som, para que os alunos cegos também possam conhecer as histórias. Físico, mas não sabe falar de si mesmo. É um gigante na ciência, mas um frágil menino diante das suas perdas e desafios. Essa outra máquina também faz a ampliação das letras impressas no papel, e o usuário que tem baixa visão pode mudar o contraste da imagem até que as letras fiquem mais visíveis. Assim, a leitura é adequada para a necessidade de cada um. E uma das pessoas que utiliza essa tecnologia é o Everton, que é aluno aqui do Instituto dos Cegos há 11 anos, não é, Everton? E de que forma que essa tecnologia te auxilia no dia a dia? Cara, para mim é muito bom isso aí, me ajuda muito, né? Com as letrinhas pequenininhas, para mim é um recurso muito bom, excelente. Há quanto tempo você não conseguia ler um livro, por exemplo? Há muitos anos. Aí depois vindo para a sala de tecnologia aqui, para mim melhorou 1000 vezes, ficou muito bom. O acesso a conteúdos de texto e vídeo por meio da internet é também facilitado com a utilização de um software que realiza a leitura da tela do computador. Que tipo de informação o senhor mais acessa aqui na internet? É mais para aprender alguma matéria mesmo ou é para diversão? Não, para aprender mesmo, é e-mail, como mandar, receber e-mail, enfim, o que é preciso fazer. Uma impressora para textos em braille permite que as pessoas cegas pratiquem a leitura e realizem estudos de forma mais independente. Outro equipamento disponível no Instituto dos Cegos produz imagens em alto relevo. O sistema Braille é uma das ferramentas que fazem parte da rotina dos alunos e mais utilizado por aqueles que já nasceram com a deficiência. Mas todos têm oportunidade de aprender as letras em Braille por meio de aulas e aplicativos que tornam o aprendizado mais dinâmico. Primeiramente, esses alunos chegam até a gente, é passado por uma triagem, onde é feito, né, para a gente poder saber dessa visão, né, baixa visão, ser deficiente visual total. Através dessa triagem, esse aluno chega até a gente, aí é passar todo um processo de alfabetização, de digitação, onde o aluno vai aprender o teclado, ali ter um domínio bacana, para ele poder usufruir da tecnologia. A gente sabe que a gente usa o software hoje que é totalmente acessíveis a ele, que muitas vezes as pessoas, né, a sociedade não tem essa informação. Então a gente vem aqui, traz ele para cá, passa o máximo de informação possível dentro do leitor de telas, para ele poder acessar uma internet, acessar um e-mail. E fora isso, tem outros recursos de leitura que ele usa também, que isso ajuda muito na sua independência, na sua inclusão social.
As novas tecnologias permitem que os deficientes visuais atualizem seus conhecimentos e mantenham a rotina da leitura, apesar das dificuldades. Você me contou de uma história de uma aluna que pensou que nunca mais fosse ler e conseguiu por meio desses recursos que vocês têm aqui no Instituto dos Cegos. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito mágica, porque conforme ela chegou para a gente, ela falou assim, nossa, Rodolfo, minha vida parece que tem um fim, porque eu não vou voltar a ler. E quando ela conheceu o nosso equipamento, o OmniReader, que faz essa leitura do livro, ela começou a chorar naquele primeiro momento. Ali eu fiquei até sem reação, né? Eu fiquei até arrepiado e foi fantástico. O Instituto Rio Pretense dos Cegos fica no Jardim Morumbi. Mais informações pelo telefone 3355-5000. O Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a eleição para o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Fique com a gente aqui na TV Câmara. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável, que abrace esse país inteiro. O presidente da Câmara de Rio Preto pode convocar os vereadores para sessões secretas sempre que houver motivo relevante para que elas aconteçam. Para isso, deve haver um requerimento assinado por pelo menos 2/3 dos vereadores. Durante esse tipo de sessão, participam somente os vereadores, sem a presença de munícipes e servidores nas galerias ou plenário. A concessão de títulos de cidadão honorário e outras honrarias e a denominação de ruas e praças estão entre as propostas analisadas em sessões secretas na Câmara Municipal. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas
muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Vai precisar de uma certidão de quitação eleitoral? De crimes eleitorais também? Essas duas e as de composição partidária, filiação partidária e a certidão negativa de alistamento eleitoral podem ser emitidas no site do TSE ou do TRE de onde você mora. Acesse Eleitor e Eleições, vá na opção Certidões e escolha a certidão que você quer emitir. Preencha seus dados e pronto! Estamos de volta pela TV Câmara Rio Preto. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher vai realizar eleição para o biênio 2023-2025. Vão ser eleitas 11 mulheres representantes de segmentos da sociedade civil. A votação será no dia 9 de agosto na Biblioteca Municipal Fernando Costa, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite e aberta a todos os cidadãos. Mas a gente vai saber todos os detalhes e vamos conhecer o trabalho do Conselho e também mais informações a respeito dessa eleição com a atual presidente do CMDM, a Maria Aparecida Cury, que está com a gente aqui no estúdio da TV Câmara. Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar presente aqui com a gente. Boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Bom, o trabalho foi árduo até o momento. A gente sabe que é uma luta difícil, inclusive explicando para as pessoas o quão importante é a existência do Conselho. Então, vamos contar a história dele para a gente iniciar essa nossa conversa. Quando ele foi criado e com qual objetivo ele foi criado? Olha, eu gosto sempre de começar lá atrás. Posso começar um pouquinho lá atrás? Por gentileza, o espaço é todo seu. Porque os conselhos, na verdade, na participação popular surgiu com a redemocratização do país. Uhum. E quando a Constituição de 1988, ela descentralizou o poder do Estado. E ela previu a participação popular na formulação e fiscalização das políticas públicas por meio dos conselhos, por meio da sociedade civil, nos 3 níveis de governo. E a sociedade civil ela vem nessa fiscalização, nessa descentralização por meio dos conselhos de direitos. Então, assim, em São José do Rio Preto nós temos inúmeros conselhos, né? Mas o Conselho da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ele foi criado em 2009. Pela Lei 10.530. Deixa eu só fazer um parênteses, porque é importante também falar da importância de nós termos uma Secretaria da Mulher. Sim. Que à época também já foi não vou chamar de um grande presente, porque foi uma conquista. É sempre uma conquista, né? Foi uma grande conquista, mas colocou Rio Preto no mapa aí dos direitos da mulher. Sim, sim, não só da mulher, né? Da mulher, porque a Secretaria, ela tem no seu guarda-chuva 3 conselhos, né? Uhum. Que são todos, o guarda-chuva dela é de direitos humanos. Raça e etnia, também a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência e direitos das mulheres, né? Então, assim, é uma secretaria extremamente importante, né? E referência para o país. E referência para o país, sim. Quando a gente participa de encontros com outras cidades, a gente realmente vê que é referência para o país. Bom, e aí a gente retoma, então, para a importância e para os objetivos de trabalho do Conselho. Na verdade, como eu estava dizendo, o Conselho foi criado pela Lei 10.530, mas ele passou por uma reestruturação agora... Recente, pela Lei 14.260, que é deste ano, de março deste ano, né? Então, assim, o Conselho foi todo reestruturado. Hoje o Conselho é deliberativo. Hoje ele era consultivo até essa lei e hoje ele é deliberativo, que é um grande ganho, né? Essa lei ela começou a ser forjada, né, na gestão, no biênio anterior, o biênio de 2021-2023. E neste biênio é que nós conseguimos a aprovação dessa lei pela Câmara e a sanção pelo prefeito. Então, o Conselho vem nessa luta pela reestruturação
desde 2021, 2023. É uma batalha. É uma batalha, porque direitos são sempre batalhados, né? Ainda mais com esses direitos humanos, como das mulheres, como da raça e etnia, como das pessoas com deficiência, é sempre muito, né, uma causa que deve ser sempre batalhada. Inclusive, aqui cabe até um destaque, muitas pessoas chamam esses grupos de minorias e a gente precisa reforçar que são minorias em direitos e não minorias em números, né? Quando a gente fala de mulheres, raça, etnia, são minorias em direitos e não necessariamente na presença na sociedade. Eu costumo dizer que são as maiorias minorizadas. Porque nós somos maioria. Nós somos a maioria da população, nós mulheres, a maioria da população brasileira, a maioria dos eleitores, não só mulheres, como também os negros. Sim, né? Porque segundo o IBGE também, mais da metade da população é da população negra. Isso, então assim, e de mulheres, né? Então assim, nós temos que realmente buscar os nossos direitos, né? E ver, na verdade, os direitos, eles estão assegurados pela Constituição e pelas leis, mas nós temos que buscar a efetividade desses direitos. Então, por isso que é tão importante a sociedade entender a importância dos conselhos, de todos os conselhos, não apenas do Conselho das Mulheres, de todos os conselhos que o município tem. É muito importante, porque essa participação da sociedade civil é uma participação cidadã. É por essa participação que nós conseguimos a efetividade, que nós conseguimos que o poder público, que ele dê efetividade por meio de políticas públicas que já estão previstas nas leis, né? Então, assim, a mulher, ela tem inúmeros direitos. É assegurar que as leis existentes sejam de fato cumpridas. Sejam de fato cumpridas, né? Então, assim, eu costumo dizer que o conselho, ele é dos direitos da mulher. Então, assim, nós não lutamos apenas contra a violência contra a mulher, né? Esse é um dos pilares. Isso, claro que ele é importantíssimo, porque as mulheres estão aí, morrendo, sendo agredidas diariamente. As né? estatísticas provam isso. A gente não precisa nem dizer, a estatística prova. Mas são todos os outros direitos. Né? Nós, nesse ano, o Conselho fez o que nós demos o nome de diálogos regionais. Nós fomos em cada região do município e conversar com as mulheres. Nós fomos nos CRAS, nós fomos no CAESM, né? Então, a gente foi lá conversar com elas, dizer para elas, apresentar o conselho para elas e falar sobre direitos, sobre políticas públicas, o que elas sabem do que é política pública, porque nós temos que ir lá na ponta, né? Então, o que é política pública? Quais as políticas públicas que elas acham que o município tem? E quais as políticas públicas que elas acham que ainda não tem? O que existe e o que precisa ser melhorado, né? Então, isso foi muito importante. E nós já estamos fazendo, né, todo o compilado dos relatórios, nós fizemos relatórios, e para que no próximo biênio, né, que vai se iniciar agora em agosto, as mulheres que vão compor o próximo conselho, elas possam trabalhar em cima dessas falas que essas mulheres, porque elas sentem o problema. E eu vou te dizer, é muito repetido. Tem muita repetição. Os padrões se repetem. Sim, o que tem e o que não tem. O que elas acham que precisa ser melhorado, né? Então, a gente precisa perguntar para essas mulheres, não só de violência doméstica, claro, falar, explicar. Por quê? Porque nós só vamos mudar essa cultura de violência contra a mulher quando nós informarmos a mulher, quando nós dissermos para ela o que é violência e que há uma saída, que ela pode
Inclusive, que não é só a violência física. Não. A violência patrimonial é muito mais sutil, a violência emocional. Todas as outras, né? Todas as outras, a violência financeira. Isso, é o grande problema. A mulher, ela não percebe que ela está num ciclo de violência. Porque as pessoas acham, não só as mulheres, que é só a violência física, porque a violência física aparece, né? Mas são muitas outras, né? Muitas que as mulheres não se dão conta. Inclusive as violências institucionais que ela sofre, né? Então, assim, a gente... E que são naturalizadas pela família, pelo círculo social, pelo ambiente de trabalho. São normalizadas. Então, a gente precisa ir lá dizer para elas o que é violência, né? Todos os tipos de violência e quais as leis, né? Quais os recursos, as ferramentas. Quais os recursos, as ferramentas, né? Que aquilo está previsto em lei, que ela tem aquele recurso, aquela ferramenta e que ela vai combater. Então, a sociedade como um todo, não apenas as mulheres, precisa conhecer os conselhos e procurar saber o que cada conselho faz. Quando a senhora diz, nós fomos até os CRAS, nós fomos até os bairros, quem foi? O conselho é composto por quantas mulheres e essas mulheres representam quais segmentos? Hoje, o conselho é composto, a composição do conselho na Lei 10.530 é de 24. 12 Poder Público e 12 Sociedade Civil. Pela Lei 14.260, são 22. Certo, que é a lei mais recente. A lei mais recente, a que reestruturou. 11 mulheres do Poder Público, 11 mulheres da Sociedade Civil. E essas 11 da Sociedade Civil também têm suplentes? Tem suplentes. Mas as do Poder Público também tem suplentes. As do Poder Público também. Mas 11 suplentes ou não? Também. Cada mulher tem a sua suplente. O Poder Público, ele indica. Certo. Né? Então, a secretaria, vamos dizer, a Secretaria da Mulher, ela vai indicar. Ela tem 2 cadeiras. A Secretaria de Saúde, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Habitação... Deixa eu ver se eu não vou falar todas. O Executivo indica... Isso, o Executivo 11 mulheres indica 11 e mulheres suas suplentes. Titulares e suas 11 suplentes. E as outras 11 da Sociedade Civil Organizada são eleitas. São eleitas, né? Elas se inscrevem e este ano nós queremos fazer algo mais democrático. Nós queremos chamar a atenção da sociedade para a importância do Conselho e para a importância do Conselho ser democrático. Porque só algo democrático pode ir buscar os direitos que não são efetivados. Qual é o perfil da mulher que se inscreve para fazer parte do Conselho? Não, as mulheres que se inscrevem, elas participam de movimentos, de organizações. São ativistas, são militantes? Sim, são. E de organizações, por exemplo, a OAB, né? Os clubes de serviço, os sindicatos e associações, né? As associações de bairro. Associações de bairro, movimento negro, movimento de bairro e movimentos de mulheres, coletivos de mulheres, grupos de mulheres, né? Então, são todas essas. E cadeiras divididas, né? E para a gente votar, a gente tem acesso ao perfil dessas mulheres que se inscreveram? Sim, nós colocamos nas redes, né? Colocamos no nosso Insta, né? Nós temos um Instagram, nós temos um site. Nós temos um site, eu tenho até o endereço aqui, deixa eu só fazer um parênteses na sua fala, para destacar a você que está nos assistindo, www.riopreto.sp.gov.br/CMDM. Mas a votação não vai ser online, né? É importante a gente destacar. A votação vai ser no dia 9, na Biblioteca Municipal. Na verdade, vai ser no prédio da biblioteca, porque é um local muito estratégico, né? Porque está perto do terminal urbano e tem acesso por meio de carro. Né? Então, assim, a gente pensou num lugar estratégico. Tem vagas de estacionamento e tem acesso... vaga de estacionamento e tem acesso pelo terminal urbano. Então, vai ser no prédio da biblioteca, mas vai ser no primeiro andar, no auditório. Ok. Tá? Mas vai ter seta informando e tudo, né? E nós colocamos, tanto no site, fizemos templates
das inscritas da sociedade civil, com foto, tudo colorido. Vamos colocar todas lá no dia. São quantas inscritas no total? Nossa, agora você me apertou. Vocês receberam essas inscrições durante um período? Durante um período. Foi até o início do mês de julho? Sim, até o início do mês de julho. Tem uma triagem ou não? Todo mundo que quis concorrer pode concorrer? Desde que tenha, cumpra os requisitos, né? Certo. Então, nós tivemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... acho que nós temos, se eu não me engano, 9 ou 10. Ó, sua assessora está aqui, eu estou acompanhando. São 14. 14? 14 mulheres inscritas. É porque são muitas informações, eu sei que são muitos detalhes, então a gente está confirmando aqui com a Bianca. São 14 mulheres inscritas para eleger, então, 11. Isso, e suplentes. E suplentes. As mais votadas serão titulares e as... menos votadas, e as menos votadas, de acordo com a votação, claro, né? Sempre do maior para o menor, serão suplentes em cada segmento. Entendi. São quantos segmentos? Ou alguns exemplos desses segmentos? Por exemplo, o segmento Movimento de Mulheres são 3 cadeiras. Certo. Tá? Os demais, universidades, nós temos, né? Universidades, nós temos o movimento de bairros, nós temos os... Isso tudo está determinado na lei que reestruturou o Conselho. Sim. Né? Então, assim, todas essas mulheres vão ser votadas. Quais são os requisitos? A eleição vai ser de 10 da manhã às 20 horas, né? Então, nós vamos ser através de cédulas. O que precisa para votar? Precisa ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência no município. Para dizer que é munícipe de São José do Rio Preto. Porque o conselho é municipal, né? Então, um comprovante de residência, né? Aí, a pessoa vai receber uma cédula e vai assinalar uma candidata por segmento. Então, ele pode votar em todos os segmentos, só que ele só pode assinalar uma candidata por segmento. Por segmento. E quando sai o resultado? Na mesma hora. Vocês já vão fazendo aí a mensuração de resultados? Não, assim que encerrar a votação, né? Nós já temos as urnas, tudo. A primeira pessoa a votar, ela vai fazer a comprovação da licitude da licitude da urna, né? Então, ela vai... e no final, às 20 horas, nós vamos encerrar e vamos apurar todos os votos e vamos na planilha dizer quem foi eleito titular, quem foi eleito suplente. E a posse, quando será realizada? No dia 30 de agosto. Por quê? Porque pela nossa lei, nós temos que dar posse, o Conselho tem que tomar posse no dia, até o último dia do mês de agosto. E tem algum tipo de remuneração para participar do Conselho? Quais são aí? Não tem. Nenhum conselho tem remuneração, tá? Então, é voluntariado. É voluntariado. Por isso que a sociedade precisa entender. A gente está fazendo essa eleição dessa forma para que as pessoas entendam a importância do voto. Porque se nós pensarmos, principalmente as mulheres, votam há muito pouco tempo, né? Também foi um direito conquistado. Com muito suor. Com muito suor. Não só no Brasil, como no mundo, né? Eu costumo dar exemplo daquele filme As Sufragistas. Ótimo filme. Mas não só as mulheres podem votar? Não só as mulheres. Qualquer cidadão é aberta à sociedade. que queira se envolver. Desde que tenha 18 anos. Mora em Rio Preto. E mora em Rio Preto e leve um comprovante, né? Até me fizeram a pergunta, mas precisa ser eleitor? Se ele tiver 18 anos, obrigatoriamente ele é eleitor. Automaticamente ele é um eleitor. Automaticamente ele é eleitor, né? Então, ele vai apresentar um documento com
com foto. E lembrando também que não é partidário. Essa eleição não é partidário, não tem a ver com legendas políticas. Nada. E depois o trabalho do Conselho também não tem envolvimento partidário. Não. Político a gente sabe que é. Porque é um trabalho político no sentido social do contexto, mas não tem nada a ver com legendas políticas. Não, é apartidário, né? Político, porque o Conselho é político, ele precisa ser político, né? Então, assim, e a importância agora do Conselho ser deliberativo. É muito importante. As pessoas precisam entender, as pessoas nem sabem o que isso significa. E isso é muito importante. Foi uma grande conquista também. Uma grande conquista que vem desde 2021. Também nessa batalha. Então, eu vou reforçar aqui para você que quer votar ou quer convidar alguém, né? Já que vai votar, pode chamar algum conhecido ali na Biblioteca Municipal, no dia 9 de agosto, das 10 horas da manhã até as 8 horas da tarde. É no primeiro andar, mas se tiver qualquer dúvida, chegando ali na biblioteca, vai ser orientado. Ai, nós já estamos fazendo seta para... Vai estar tudo sinalizado e vai ter orientação. Tudo sinalizado, mas vai ter também uma orientação. Funcionários. Ficou com dúvida? É só acessar o site www.riopreto.sp.gov.br/CMDM. Tem também o e-mail, que é o conselho-mulher@riopreto.sp.gov.br. Tem sugestão de políticas públicas, né? Quer colaborar de alguma forma? Pode enviar o e-mail também, além das redes sociais, que também facilitam bastante esse contato. Sim. E denúncias, né? E temos todo um... Por quê? Porque nós estamos ali também dentro da Secretaria da Mulher, né? Que tem o CRAM, né? Tem a Patrulha Maria da Penha. Então, a gente está, assim, nós recebemos denúncias, né? Encaminhamos... Para as autoridades competentes. Para os setores, né? Para o CRAM, para a DDM, para a Guarda Municipal. Vocês fazem a ativação correta. Isso. De toda a estrutura. Isso. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez sua presença, desejar um ótimo trabalho a todos vocês. Eu é que agradeço. E que o Conselho continue sendo reconhecido aí pelo trabalho e importância. Sim, o Conselho é muito importante. Vamos lá. Obrigada mais uma vez. A gente segue com o Panorama TVC e agora a gente destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura aqui na cidade. Nesta semana foram anunciadas mais de 570 vagas. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 576 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 66 vagas para operador de telemarketing, há 48 postos para atendente, 46 vagas para vendedor e 31 postos de operador de caixa. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. Deixa eu só fazer uma correção aqui a respeito do horário de votação para o Conselho dos Direitos da Mulher. É das 2 horas da tarde às 8 horas. Das 10 da manhã, desculpe. Às 20 horas. Às 20 horas, 8 horas da noite e não da tarde, como eu disse. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. E também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até o próximo programa. Tchau.